Olha, Luiz Barsi está trocando algumas ações da sua carteira pelas ações do Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, cujas ações caíram cerca de 15% nos últimos 6 meses e que, para quem não lembra, né, é aqui do nosso estado, que sofreu com a grande catástrofe climática recente, que inclusive precisou destinar recursos financeiros para apoiar as vítimas das enchentes. Nesse contexto todo, será que o Barsi acertou comprar essas ações? Ou será que o risco é muito grande, que pode ser uma cilada? Vale a pena comprar ações do Banrisul? Como é que ela está nas estratégias do clube de momento? De ações baratas, de ações com foco em dividendo? A gente vai tentar te responder para te mostrar como investir com uma estratégia que está sempre muita clareza. Quem vai guiar isso é o meu sócio Filipão, e você já comenta aqui se você tem ações do Banrisul ou não, o que você acha desse movimento do Barsi. E vamos pro vídeo. Boa, vamos lá, e eu quero começar te contando um pouco mais sobre essa ação que está entrando na carteira do Barsi. Essa aqui é uma empresa de capital misto. Se a gente for ver do total das ações do Banrisul, a gente vê 49,39% nas mãos do governo do estado do Rio Grande do Sul, e das ações votantes são mais de 98%. Apesar de ser o Banco do Rio Grande do Sul, ele não está presente só nesse estado. A atuação do Banrisul é no sul inteiro do país e um pouco mais para cima em algumas unidades também. E se a gente for entender um pouco da popularidade do Banrisul, entendendo quantas pessoas físicas investem no banco hoje na bolsa, são pouco mais de 145 mil pessoas. Não é uma empresa muito popular. E que quando a gente olha para os últimos 12 meses, as ações do Banrisul ficaram basicamente no 0 a 0, com uma alta forte ali até o começo de 2024 e uma queda que deixou os ganhos no 0 a 0. Agora, se o Barsi comprou, muito provavelmente ele está visando dividendos, afinal de contas é assim que ele tem sua filosofia de investimento. E para uma empresa dar dividendos, ela precisa ter um lucro líquido constante ou crescente. E foi isso que aconteceu no Banrisul no segundo trimestre de 2024, onde o aumento de lucro líquido aconteceu tanto em 12 meses quanto em 3 meses. Além do lucro, o banco também vendeu mais, afinal de contas a receita por prestação de serviços também teve um aumento, junto com a carteira de crédito do banco, que é bem importante para uma empresa que empresta dinheiro. Um número ainda mais importante para os bancos é a inadimplência em 90 dias ou mais. E nesse momento, para o Banrisul, somando pessoas físicas e jurídicas, está em 2,3%. É um número bom, que está abaixo do Banco do Brasil, por exemplo. E justamente pela inadimplência um pouco mais controlada, a gente vê a provisão para devedores duvidosos do Banrisul cair um pouco também do final do ano passado para cá. Então o que a gente vê é que mesmo com o desastre que a gente viu no Rio Grande do Sul e o banco tendo que atuar no seu estado, isso não afetou tanto os resultados de lucro e de receita. Então aqui a gente vê um combo de coisas muito relevantes. A provisão caindo, a inadimplência controlada, receita, lucro subindo e o Barsi comprando. E aí eu te pergunto, será que nesse ponto eu já te dei motivos suficientes para gostar do Banrisul, querer comprar também? E se a tua resposta foi sim, eu te peço pelo menos para esperar um pouco mais o vídeo, que eu vou te contar por que o Barsi está comprando. Mas o fato é que uma posição no Banrisul vem aparecendo na carteira dos investidores cada vez com mais frequência. Foi o que aconteceu nessa consultoria gratuita aqui com um investidor com um patrimônio de pouco mais de 480 mil, sendo que desses 11 mil reais eram no Banco Banrisul. E o que a gente vê é que existem outras posições muito mais relevantes na carteira do investidor, como a Cosan e a Itaúsa, por exemplo. O grande ponto é que ao conversar com o Murilo, um dos nossos consultores de investimento, esse investidor aqui relatou que não tinha certeza suficiente se ele tinha que aumentar a posição do Banrisul agora, ou se ele tinha que comprar mais Itaúsa, por exemplo, ou mais, se ele deveria diminuir a quantidade de ações que já eram mais de 20 na carteira dele. No final do dia, esse cara não tinha clareza o suficiente da hora certa de comprar e de vender um ativo. Até que ele chegou no final da consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor e a gente relatou com ele um PDF detalhado de como ele pode ter uma estratégia muito clara que dê sempre certeza de quando ele deve comprar e quando ele deve vender um ativo. E o mais legal disso tudo é que se você ainda não se sente seguro o suficiente para tomar as suas decisões de investimento sozinho, ou se você não tem tempo hábil para acompanhar o mercado financeiro, então você precisa participar de uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do clube. Como ela é 100% gratuita, você não tem absolutamente nada para perder. Eu vou te convidar somente para clicar nesse link e preencher um formulário com 2 perguntas que vai aparecer na tua tela. Também vai estar na descrição do vídeo. Beleza, então demos uma olhada no Banrisul em geral, mas por que o Barsi está comprando? E mais, quais foram as ações que ele tirou da carteira para comprar Banrisul? E ele começa falando isso nessa parte desse vídeo aqui. Eu vou alternando a carteira. Eu estou assim com uma alça de mira. Já vendi a Sabesp, agora talvez eu venda a Eletrobras, porque a Eletrobras ainda não chegou no ponto. Eu vou trocando uma por 5, uma por 4, entendeu? Ou seja, o próprio Barsi pensa em vender posições que não fazem mais sentido para ele também. Como a Sabesp, depois dela ter subido 89%, e como a Eletrobras, que ficou meio de lado ali nos últimos 5 anos. Mas a posição mais relevante que ele vendeu para substituir pelo Banrisul foi a da Cielo, que nos últimos 12 meses valorizou 54%. Dá uma olhada nesse outro trecho aqui, ó. Vou ter que vender as ações da Cielo, é inevitável. E vai ter o quê? Vai ter um volume de recursos. Eu tenho que colocar, no lugar das ações da Cielo, algum papel que
ostente a mesma trajetória do que a Cielo, ou seja, que pague dividendo trimestral. Então beleza, aqui ele traz alguns aspectos do porquê que ele fez essa troca. Primeiro que ele precisou vender a Cielo. A primeira razão para ele ter trocado é os dividendos trimestrais ali do Banrisul. E de fato, se a gente olhar para o mapa de calor de proventos, o que a gente vai ver é que nos últimos 10 anos o Banrisul vem pagando em março, aí paga uma outra parcela de maio para junho. Normalmente tem uma em setembro e uma outra em dezembro. Além disso, o Banrisul também vem pagando dividendos maiores do que o da Cielo, por exemplo. Cielo, essa que vinha com dividend yield histórico de 5, 6% ali nos últimos 3 anos, enquanto que o Banrisul chegou a pagar 9% em 2022, reduziu agora para 5%. Além disso, o Banrisul está dentro de um setor perene dos bancos, abastece o Rio Grande do Sul ali, e que já tem 96 anos de história. Ou seja, o banco atende às premissas qualitativas das estratégias do BACS. Só que aqui tem dois grandíssimos problemas que a gente precisa levar em consideração. Primeiro de tudo, o contexto de um investidor é sempre diferente de outro investidor. Não dá para simplesmente pegar tudo que uma pessoa fez e querer aplicar na vida de outra pessoa, porque não vai fazer sentido. O segundo grande ponto é que aqui no Clube do Valor a gente gosta de investir com base em estratégias sistemáticas, 100% baseadas em dados e números. E nesse caso aqui do BACS, a gente vê muitas decisões que são qualitativas. E é por isso que na hora de decidir se vale a pena comprar ou vender uma empresa de dividendos, a gente usa a estratégia máquina de dividendos, que busca comprar somente empresas que deram lucro nos últimos 12 meses, que tem liquidez mínima diária de 3 milhões de reais, que tem presença de pagamento de dividendos por mais de 5 anos e que tiveram um alto dividendo médio nos últimos 3 anos. E o legal de ter uma estratégia 100% matemática assim é que dá para testar ela no passado e ver que nos últimos quase 25 anos essa estratégia teve uma rentabilidade de 22% ao ano, que é um retorno muito acima do Ibovespa. Ou seja, num mar de mais de 400 empresas que a gente tem na Bolsa do Brasil, a gente chega nas 10 empresas que mais pagam dividendos da Bolsa. Inclusive, se você quiser conhecer 7 dessas empresas e mais o racional de toda a estratégia, eu deixei um e-book que eu mesmo escrevi para te contar tudo isso. E ele tá grátis para download nesse link que eu vou deixar aqui em cima ou também na descrição do vídeo. E se a gente olha para o caso do Banrisul agora, que nos últimos 3 anos de dividendos teve algo entre 6 e 9% de dividend yield, a gente vai ver ele na posição número 16 do ranking da máquina de dividendos, com menos de 8% de média nos últimos 3 anos. Por isso que na minha estratégia sistemática de dividendos ela não entra. E mesmo quando a gente usa uma estratégia que busca comprar empresas com mais potencial de resultado, conhecida como Momentum, busca comprar justamente as 20 empresas que apresentaram uma performance mais positiva e que por isso, historicamente falando, tem uma tendência a continuar apresentando bons resultados, ainda assim a gente vai ver o Banrisul entre os últimos colocados com resultado nos últimos 6 meses de uma queda de mais de 17%. E é assim que, analisando duas estratégias quantitativas, a gente entende que não é hora de comprar Banrisul. Agora, se você quiser conhecer 7 empresas que vão anunciar dividendos muito grandes no mês de setembro, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes. Vou estar te esperando por lá.